falar do jogo de ontem, que não foi lá muito emocionante, esse Nacional e São Paulo, né? Numa partida que o São Paulo não deu um chute na direção do gol. Pelo menos o Nacional também não acertou o alvo. A partida ficou no 0-0, se analisar, um bom resultado pro jogo de volta, né? É Libertadores! Vamos! Não dá para dizer que foi um bom jogo, mas dá para dizer que foi típico de Libertadores. Eu não sou tão experiente na Libertadores, mas o que eu pude perceber é isso. A diferença para a Champions tem todo o glamour, tem toda, né, essa questão da beleza do campeonato, da competição, mas é um jogo jogado dentro do campo só, né? E aqui Libertadores não, Libertadores é guerra, é catimba, é estádio pequeno, pressão, e o gramado às vezes não tão bom. O torcedor são paulino comemorou o resultado após a partida, apesar de que a expectativa antes do jogo era outra. 3-0, 2 do Caleri, 1 do Wellington Rato. 2-0. É um jogo mais difícil, né? Mas eu acho que vai ser um 2-1 pra gente. Só que para que essa expectativa fosse cumprida, faltou um detalhe: chutar a gol. Eles fizeram mérito para a gente não chegar tanto no gol deles, então foi um jogo muito difícil. Tava difícil ali encontrar espaço e eles também estavam jogando praticamente todo mundo atrás da linha da bola, eles não estavam pressionando tão alto, então tava bem fechadinho, tava difícil achar espaço ali na defesa deles. Foram apenas 2 finalizações durante os 90 minutos, sendo que a primeira só aconteceu aos 30 minutos do segundo tempo. Nenhuma na direção do gol. Não fizemos um jogo dos melhores, mas tem que valorizar a equipe, né? Um jogo difícil, um jogo de Copa. Não criamos como queríamos, mas né, também não sofremos. O Nacional tentava criar, deixava a bola com o São Paulo para sair em velocidade nos contra-ataques. A finalização mais perigosa foi no primeiro tempo, com Oliva. De longa distância, a bobeira da equipe do São Paulo, a indecisão do Luciano. Na etapa final, os uruguaios até ameaçaram uma pressão, mas com muitas falhas na hora de finalizar. O Lozano ganhou, invadiu a área, bateu, carimba o Arboleda, tem sobra de chute do Pereira, vai escanteio. O mais importante que a gente tinha que fazer hoje é não tomar gol. Não adiantava se atirar para buscar o resultado e acabar tomando o gol, que aí ia complicar. Um 0-0 que deixa tudo em aberto nesse confronto de tricampeões da América. Saímos do primeiro jogo, né? Não criamos tantas coisas como efetivamente, como você mesmo falou, mas tem que valorizar a equipe que não sofreu gol. Outro dado que chama a atenção: dos 28 jogos sob o comando de Zubeldia, em 15, mais da metade, o São Paulo não tomou gol. Vários jogos atrás vem demonstrando essa solidez defensiva. O trabalho do treinador está sendo feito da melhor maneira. Tem uma segurança defensiva e isso é muito importante até para a construção, para tudo que a gente quer num jogo. A nossa defesa ela começa no ataque, né? Pela segunda vez desde a chegada de Zubeldia, o São Paulo consegue uma sequência de 5 jogos sem sofrer gol. Ofensivamente, o time não foi bem aqui em Montevidéu, mas o empate foi considerado um bom resultado para decidir a vaga na semana que vem no Morumbi lotado. Todos nós sabemos o que é uma Copa Libertadores. A série está aberta. Você tem que ser melhor em 180 minutos. Senão, você não avança. De lo contrário, não alcança. Tá tudo aberto, vamos pro Morumbi que a nossa casa vai ser diferente. A decisão ficou para a quinta que vem. Antes, tem o clássico contra o Palmeiras. Poupar ou não poupar? Eis a questão. Não sei. Recém terminou. Não sei. O jogo terminou agora. Não dá para pensar no Palmeiras. Em Palmeiras. Você não vai estar no jogo. Ah, não vai estar? E bueno, tenho um bom staff. Esse gosta de um cartãozinho, né? A gente destacava, você também valorizou muito, né, o confronto entre Nacional e São Paulo, o tamanho do confronto. Um 0-0 então no Uruguai. E por isso vimos tantos São Paulinos por lá também, né, acompanhando o São Paulo, mas agora a volta vai ser no Morumbi em mais uma noite mágica de Libertadores por lá. E o São Paulino está confiando bastante nessa virada, apesar de nem todos estarem felizes com o desempenho ontem, hein, Vlad? Exatamente, Bruno, mas o retrospecto do São Paulo no Morumbi nessa Libertadores é muito bom. Em 3 jogos, 2 vitórias e apenas um empate, então a confiança do torcedor tricolor é muito grande. Tendo em vista também que o São Paulo nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. Vem numa boa fase a equipe do Zubeldia, que apesar de não ter chutado muito ao gol ontem,
praticamente também não sofreu pressão. Então foi um resultado que foi muito comemorado, até mais do que o próprio desempenho da equipe. Lembrando que ontem o Lisiero foi cortado do banco de reservas por um desconforto no quadril, então é dúvida para o jogo contra o Palmeiras. O técnico Luiz Ubeldia deve poupar alguns jogadores, mas não deve utilizar uma formação reserva contra o Verdão. O próprio treinador está suspenso, né, dessa partida. No seu lugar vai estar o auxiliar Max Cubeiras. Lembrando que também que o São Paulo deve anunciar reforço hoje. O zagueiro Juan, que está no Sassuolo, vai ser emprestado, jogador ex-Grêmio, mais um jogador aí para reforçar o tricolor, né, nesta temporada. Lembrando também que o tricolor deve ter a volta do Igor Vinícius, que estava um tempo fora, e também do Eric, que vai fazer testes antes da partida para descobrir se tem condições de jogo. Então São Paulo promete com uma formação forte para tentar a pontuação e ultrapassar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E é importante que faça isso. A gente pode discutir isso já, Mari. Mas antes, olha só esses números. Olha, jogos em que o São Paulo mais demorou para chutar contra o adversário. Valeu, viu, Vlad? Boa sequência de trabalho aí para você. Na partida de ontem, 75 minutos. Impressionante, né? Sim. Principalmente se você comparar com outras partidas. Olha, 27 contra o Tajeres e 19 contra o Red Bull Bragantino. E esses foram os que mais demorou, né? Exatamente. Assim, com 19 já era... Nossa, já entrava no top 3 aí do São Paulo. E ontem, realmente, 75. Por quê? Por que essa demora, hein, Mari Pereira? Por que demorou tanto? Eu acho que no começo do primeiro tempo ali, principalmente, né? Alguns bons minutos ali do primeiro tempo, o São Paulo muito preso. Não tomou sustos, aquilo que a gente falou, né? Defensivamente, um comportamento até que ok. O Nacional marcou gols em todos os jogos da Libertadores nessa temporada. Mas o São Paulo ficou muito preso, muito amarrado. Não conseguia sair, não conseguia encontrar os passes. Você não teve um Lucas que se apresentou, um Luciano muito abaixo, o Ferreirinha também. O time melhora um pouco quando o Wellington Rato entra, que dá outra dinâmica, um jogo mais físico também, mas dá outra dinâmica para o São Paulo. Eu achei que o São Paulo ficou muito amarrado às situações de jogo mesmo ali, sabe? Acho que demorou para encontrar uma maneira de criar espaços. Acho que ele aceitou uma marcação, principalmente no primeiro tempo, em que ele tinha que ter encontrado outras saídas para o jogo. O São Paulo, o tricolor negocia com 2 bancos digitais o espaço na manga, a única propriedade que segue livre no uniforme tricolor. São Paulo que já tem 6 parceiros comerciais que garantem 98 milhões de reais, valor anual. É o maior acordo, é a camisa mais valiosa da história do São Paulo. Nunca o tricolor havia chegado tão longe com cifras relacionadas a patrocínio e marketing. E olha que nesse valor eu nem estou incluindo a Under Armour, que é a fornecedora de material esportivo do São Paulo desde o início do ano. Com a Under Armour, os vencimentos do tricolor vão ultrapassar 130 milhões. Sobre os bancos digitais que querem ocupar a manga, são 2 concorrentes que disputam a condição e esse espaço. E essa disputa, esse leilão, favorece o São Paulo. O tricolor tem tentado estimular ainda mais esse leilão para faturar o máximo possível. A tendência é que o acordo aconteça nos próximos dias. O São Paulo vai aguardar pela melhor proposta para submeter esse parceiro à aprovação do seu Conselho Deliberativo para que a partir daí o acordo possa ser firmado. Só para lembrar, com esses 98 milhões fixos que o São Paulo já tem, o tricolor hoje tem a 2ª camisa mais valiosa do futebol brasileiro, só atrás do Flamengo, que fatura acima de 150 milhões de reais. Só para completar, o Corinthians, depois da perda da Vaidbet, e o Palmeiras, que estacionou nos 81 milhões de reais, aparecem atrás do São Paulo. Essa busca do São Paulo por um lateral esquerdo, Andileri, aquele jogador que era do River Plate, está no futebol espanhol. São Paulo foi atrás mesmo? Vamos falar aqui de lateral esquerda, Andileri. Muita gente na live ontem que eu tava com o Bruno Grossi começou a perguntar nos comentários, Andileri, aquele lateral e tal, que tá no Retafe, né? Poderia ser uma possibilidade pro São Paulo foi atrás, enfim. Conversei com alguns dirigentes do São Paulo que me disseram que nunca foram atrás do Andileri, né, que o São Paulo mesmo não entrou em contato para tentar contratar esse jogador, né? Assim como hoje o lateral esquerdo titular do River Plate, que está disputando a Libertadores, inclusive, também é um nome que teria sido sondado, teria sido trabalhado pelo São Paulo. É a mesma coisa que me disseram, assim, é um jogador que hoje é titular de um clube que está
ascensão, chegou um treinador novo, aquela coisa toda. Então o São Paulo observa muito, né? O São Paulo se sente tranquilo pelas atuações do Wellington. O Wellington, inclusive, para mim, foi um dos destaques do time nesse empate com o Nacional aqui em Montevidéu. Obviamente que se o jogador se machucar, você fica totalmente vendido, né? Você tem que ter. Mas aí, o que eu ouço nos bastidores do São Paulo é o seguinte: que adianta trazer um jogador por trazer? Você tem que trazer um jogador à altura, você tem que trazer um jogador que seja para ser titular, um jogador de nome, como por exemplo era a ideia do São Paulo trazer o Alexandro, como também fez consultas e abriu conversas com o Christian Borja, que é jogador que é da seleção colombiana. Então assim, o São Paulo pensa num jogador de grande nível, um jogador que chegue para ser titular, vestir a camisa e não sentir. Então assim, é uma questão que o São Paulo, por isso, tem muito cuidado. Não vai tirar o cara que é lateral titular do River, né? Não tem essa bala. Então São Paulo está estudando, São Paulo está analisando o mercado para ver qual é a melhor opção. Querem trazer um lateral? Querem trazer, mas também não vão trazer qualquer jogador simplesmente pelo fato de ter um número ali. E sem contar que o Wellington está tendo boas atuações, então o São Paulo está satisfeito e está tranquilo com isso. Vê que é um jogador que mesmo com pré-contrato lá com o Southampton, está desempenhando muito bem. Então não teve Andileri, me garantiram que não foram atrás, que não vão atrás, que é uma situação que não está nos planos do São Paulo hoje. E aí ele segue assim, observando os nomes, aquilo que o Belmonte disse ainda essa semana, quando a gente entrevistou ele lá no De Primeira com o PVC. Estão na fase de observação de nomes. Ah, mas é muito devagar, não sei o que, aquela coisa toda. Temos até o dia 2 de setembro, uma janela para ser fechada aí. Que dia é hoje? Hoje é dia 16. Então assim, o São Paulo entende que ainda tem um período que pode ser que venha alguém, esse alguém tem que ser um nome que seja para chegar e vestir a camisa do São Paulo. Mas esse nome, o Andileri, por mais que me pareça ser um bom nome, não foi o nome que o São Paulo foi atrás. Enfim, seguiremos atrás dessa informação, seguiremos na busca por informações sobre essa questão da lateral esquerda e obviamente Thiago Mendes também, né, que é uma outra situação que está totalmente aberta ainda e pode ser que dê uma esquentada. Essa semana, mas assim, seria uma cartada, digamos assim, a 18ª cartada, né? Porque o São Paulo já teve 2 ofertas recusadas, essa conversa já virou uma novela, já virou um filme com várias. Thiago Mendes vem 1, Thiago Mendes vem 2, Thiago Mendes vem 3. Já deve estar na terceiro filme já, né? De tanto que isso aí tá enrolado, mas é uma coisa que pelo menos me dizem, e o próprio Belmonte disse que tá uma situação em aberto. Vamos aguardar esse São Paulo aí no mercado. Enquanto isso, o resultado foi tido como um resultado muito satisfatório internamente, né? Comemorado, inclusive, o empate, pela dificuldade, frio que estava em Montevidéu, o gramado, que era um gramado ruim, um gramado duro. Eu estava no estádio, de fato, é um gramado duro. Às vezes tinha até uns buracos ali meio disfarçado. A torcida visitante fazia bastante barulho e o time do Nacional fisicamente é muito forte, né? O São Paulo não conseguiu chegar, não atacou, praticamente não chutou no gol, mas foi um resultado comemorado porque o São Paulo sabe que é muito forte jogando no Morumbi, vai ter 65 mil pessoas lá, certamente, e aí o time garante a classificação, jogando bem, jogando em casa, jogando do jeito que sabe jogar. Enfim, vamos ver na semana que vem, mas não há motivos para se lamentar, pelo menos do que eu estou trazendo de notícias de bastidores para vocês aqui, de dentro do São Paulo. Beleza? Falar de um ex-jogador de São Paulo aí que brilha no Real Madrid, seleção brasileira, campeão de tudo, né? Que é o Éder Militão. O Éder Militão foi adquirido pelo Real Madrid por 50 milhões de euros. É a maior negociação de um zagueiro da história do clube. Então assim, o Militão teve uma lesão grave, perdeu a temporada inteira passada praticamente, né? Um jogador que voltou mais na fase final da Champions League, fez alguns jogos, é verdade, mas é um jogador que hoje já está plenamente recuperado. E o Éder Militão agora virou bola da vez do futebol saudita, né? Daquele fundo lá, enfim, repassa sempre para um clube, aquela coisa toda. E os valores seriam bilionários, né? É coisa de um contrato de 4 anos para o cara receber mais de 1 bilhão. Então, assim, é uma grana violenta. Estamos falando de 1 bilhão de
reais, evidentemente, fazendo a conversão. A multa rescisória dele no Real Madrid é de 500 milhões de euros, é uma multa altíssima também. Então, assim, é um jogador que teve esse contato, teve essa oferta, mas foi levado para o Real Madrid. O Real Madrid falou assim, ó, chance zero de vender o Éder Militão. O Real Madrid não quer se desfazer do seu jogador, investiu quando buscou lá no Porto. E, obviamente, isso dá uma frustrada no torcedor de São Paulo, porque imagina uma negociação dessa de bilhões, o que a paulada, a bolada queria render para o São Paulo. Mas, obviamente, é um jogador muito valorizado. Não vai ser dessa vez, não deve ser dessa vez, mesmo porque também, vamos imaginar, o Éder Militão é um jogador de seleção brasileira, para mim, titular da seleção brasileira, e, obviamente, perderia muito na questão de vitrine se fizesse um movimento desse. A minha opinião, acho que é ruim esportivamente. Financeiramente, é a independência do cara, da família, dos filhos, dos netos e tudo mais, que é muito dinheiro. Mas é uma situação que esportivamente é um cara jovem ainda, um cara que tem lenha para queimar, um cara que tem Copa que quer disputar. Não vai ser dessa vez, pelo menos com o Éder Militão.